A paz do Senhor para todos os irmãos, para quem ouvir, visualizar esse vídeo, eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero deixar uma palavra aqui que está em Êxodo, capítulo 3, que diz assim: Deus chama Moisés do meio de uma sarça ardente. O título, a maioria dos cristãos já conhece, e já conhece o mistério também. Mas diz assim a palavra do Senhor: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Pelo que disse: Agora me virarei para lá e verei esta maravilha, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que ele se virava para ver, chamou-o do meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te chegues para cá. Tira os sapatos dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Meus amados irmãos, Êxodo informa para cada um de nós que, em primeiro lugar, como saber se o monte é de Deus. Diz que Deus estava no monte chamado Horebe. E como saber se esse monte é um monte do Senhor? Bom, Moisés, ao tirar a vida do egípcio, vai para Midian. Ele foge com medo dos egípcios, mas tinha um bom coração e Deus tinha plano na vida dele. Nós podemos fugir para onde quisermos. Nunca fugiremos da presença do Senhor. E eu quero dizer que a terra é os cabelos dos pés do Senhor. A terra é um lugar onde Deus escolhe o lugar onde Ele quer aparecer. Independente de Horebe, Monte Sinai, independente de qualquer lugar, o Senhor, quando Ele quer falar com alguém, Ele aparece em onde está o servo do Senhor. Estava no próprio Egito. Percebemos que antes de Deus estava no próprio Egito, antes de conhecer a Deus, antes de falar com Deus, ele estava no próprio Egito, pois dele é a terra. Deus estava no próprio Egito, Deus habita onde Ele quiser habitar. Deus está onde Ele quiser estar, pois dele é a terra. Surge onde quiser. Deus, Ele vai se apresentar para você e para mim aonde Ele quiser aparecer. Poderia, por exemplo, Deus não aparecer no Brasil? Não. Deus aparece no Brasil. Deus aparece no Uruguai, no Paraguai, no Chile, na Bolívia, em qualquer lugar da América do Sul, na Europa. Deus, Ele se faz presente. Ele acha melhor, quando Deus fala com Moisés: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Todo lugar onde Deus está é santo. Todo lugar. Independente
da terra, do nome da terra, do lugar da terra, onde Deus está é santo. Mas ele fala com Moisés para tirar as sandálias de seus pés, porque havia no Egito um hábito de tirar as sandálias quando entrava na presença do Deus pagão dele. Os faraós, os grandes homens do Egito, toda vez que ia na casa do Deus deles para orar, para se apresentar a Deus, eles tiravam a sandália dos seus pés. Então Deus falou, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é santo, para que Moisés observasse quem é que estava no comando. Era Deus, né? Então Deus ele começa a palestrar com Moisés, a conversar com Moisés, a falar a respeito do povo de Israel. Eis que ouvi o clamor do meu povo. Deus não se deixa, não deixa dúvida do lugar onde Ele quer falar. Ele fala com você aonde Ele quiser falar. Entende? O Deus de Abraão, de Isaac, Ele esclarece. Deus, Ele é esclarecedor. Deus, Ele fala que Ele é o Deus dos pais de Abraão, de Moisés. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. O verdadeiro Deus, o único Deus. Então Deus, Ele não deixa dúvida com relação ao que Ele é, quem Ele é. Entende? Quando alguém fala com você que Deus não falou, não, Deus fala com a gente todo dia, toda hora, todo momento, Deus está falando conosco. Ele explica o motivo de sua vinda para fazer-se ouvir. Ele explica para Moisés o porquê que ele veio falar com Moisés. Normalmente, nós pensamos que Deus vem para resolver os nossos problemas. Mas Deus ele quer resolver o problema de segundo, de terceiro, de outras pessoas, através da gente. Não é verdade? Claro que o servo do Senhor vai estar sempre em situações adequadas, é claro, né? Porque para que Deus fale comigo a respeito de uma outra pessoa, é necessário que eu esteja bem. E aí Deus vai falar comigo. Tira a sandália dos teus pés, siga em frente, volte lá, fale com eles, fale para o meu servo isso, isso, isso. Por exemplo, às vezes você observa que você chega diante de uma pessoa e você sente a necessidade de falar de Deus para aquela pessoa. Não é de você. Evangelizar não é de você. É do próprio Senhor. É do Espírito Santo. Deus, quando quer dar a notícia a alguém, Deus, quando quer dar uma informação a alguém, Ele usa aqueles que buscam o Senhor. Então, amados irmãos, nós observamos que Deus, normalmente para beneficiar a terceiro, Ele usa aqueles que são amigos dele. É verdade. Porque se eu sou amigo do Senhor, a minha vida é maravilhosa. O meu benefício é padrão, é bonito, é exemplar. Então, eu serei usado pelo Senhor para falar com alguém a respeito de uma bênção que Deus tem para essa pessoa. No verso 7 diz assim, diz o Senhor, tenho visto a lamentação e a aflição do meu povo. Deus, Ele começa lá dos altos céus, do lugar dele, do próprio lugar dele, Ele ouve a nossa oração, Ele ouve o nosso pedido de socorro, Ele ouve quando você ora e pede a Deus por uma bênção, Deus está registrando e organizando o meio de chegar a você com tal informação. O problema é que nós queremos que Deus fale direto com a gente. E Deus, às vezes, usa
um dos seus servos para falar com outras pessoas, terceiras pessoas, segundas pessoas. Ele não fala diretamente conosco. Se eu precisar de uma informação, Deus vai dirigir alguém para falar comigo, né? Então, o problema, tudo isto é necessário orar, chamar a atenção de Deus. O povo de Israel, escravo no Egito, começou a chamar a atenção de Deus. É assim com cada um de nós. Nós devemos chamar a atenção de Deus, porque só dessa forma Ele vai inclinar os ouvidos e vai ver o que é que nós estamos pedindo. Deus, Ele sabe de todas as nossas necessidades. Deus, Ele sabe do que nós precisamos, mas temos que pedir. Peça e receberás. Bata e a porta se abrirá. Tudo aquilo que pedires, receberás. Mas é necessário orar, chamar a atenção do Senhor. Ele irá analisar a situação e fará conhecer o que Ele vai fazer. Certamente Deus, quando a gente pede algo por alguém, ou pede pela gente mesmo, Ele começa a se organizar, a ver o que Ele pode fazer para melhorar a situação de cada um de nós. Mas o oprimido, ele está sempre com dificuldade de orar, está sempre com dificuldade de falar com o Senhor. Alguém para falar com Ele tem que se posicionar, tem que dobrar os joelhos, tem que orar, tem que clamar ao Senhor. Às vezes necessário não é dobrar o joelho, mas é mostrar a tua necessidade, a tua gratidão, o que você precisa que Deus faça com você. Eles nos enviam alguém para falar e fará o inimigo com que o inimigo se afaste. Entende? Pare de querer prejudicar o servo, aquele que pede, independente da situação de cada um. Mas normalmente Deus, Ele manda socorro o mais rápido possível, dependendo da sua intimidade com Ele. Se você tem uma intimidade com o Senhor, Ele certamente vai agir rápido. Amém? Então disse o Senhor: com efeito tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheço o seu sofrimento, e desci para livrar da mão dos egípcios. Naquele dia, eram os egípcios quem sacrificava os hebreus. E eles começaram a clamar ao Senhor. Se você é servo de Deus, se você conhece Deus, se você tem um problema, se você tem uma dor, uma aflição, ore ao Senhor. Clame a Deus por misericórdia e Ele vai enviar socorro para você. Em Êxodo, no capítulo 3, nós observamos que Deus cria uma situação para falar com Moisés, né? Deus, Ele espera Moisés se achegar, Moisés sozinho, lá no deserto, com o seu gado, com o gado do seu sogro, né? E aí, naquele momento, ele se faz aparecer. E olha que Deus, Ele usa uma luz, Ele usa um arbusto como que estivesse pegando fogo. Deus é incrível, Deus é maravilhoso. Deus, Ele usa uma situação para chamar a atenção da gente. Nós, em oração, temos que chamar a atenção de Deus. Porque Deus, quando vier
para nos resolver a questão, Ele fará chamar a atenção da gente. Se você pensa que não, que Ele vai vir no secreto, Ele vai aparecer de uma forma incrível para você. Ele pode não aparecer fisicamente, hoje em dia pode não aparecer fisicamente, mas Ele vai mandar alguém falar com você e você vai sentir que é de Deus. Amém? Fique com Deus, que cada um possa ler esse capítulo de Êxodo, né? A entrada a saída de Moisés do Egito, a entrada em Midian, como Deus falou com ele para ir buscar o povo de Israel, e tudo que passou os egípcios, para que fosse beneficiado os servos do Senhor. A nação de Israel, uma nação que o Senhor trazia juntinho, embaixo de suas asas, como a galinha protege os seus filhotes. Jesus fala isso lá em Mateus, né, que tentou Deus trazer os seus pintinhos embaixo de suas asas. E falava de Israel. Amém? Que Deus os abençoe e que nós possamos a cada dia prestar mais atenção na vontade de Deus, no desejo de Deus, de como Deus age para nos ajudar. De certa forma, nós entenderemos, porque quando Deus fala conosco, nós temos que prestar atenção. Amém? Deus os abençoe